Camila. Acessa lá para tu assistir. Passando a Régua. Não dá, né? Olá, você que nos acompanha em todo o Piauí, muito obrigado pela audiência. Começando mais um Passando a Régua pelo portal Douglas Cordeiro. Hoje, quinta-feira, 19 de novembro de 2020, recebendo o vereador reeleito Dudu, do Partido dos Trabalhadores, e, como sempre, meu amigo Tássio Cruz, meu irmão Tássio Cruz aqui ao lado. E, vereador, parabéns pela reeleição, por ter, mais uma vez, conseguido renovar o mandato, sua cadeira na Câmara Municipal de Teresina. Já já o senhor vai ter o tempo aí para agradecer os votos, agradecer aos seus eleitores e dar boa noite também ao Tássio. Seja bem-vindo, Tássio. Obrigado pela participação mais uma vez. Aproveitar aqui, né, Tássio, a presença do vereador Dudu para tratar dessa polêmica aí do segundo turno, aí, que a eleição está... Essa questão de apoio do segundo turno, já já nós vamos trazer um balanço aí dos partidos, trouxemos ao longo do dia no portal Douglas Cordeiro, mas vamos trazer aqui um balanço mais atualizado dos apoios. É apoio só pela metade, né, Tássio? Isso mesmo. Boa noite, Douglas. Boa noite, vereador Dudu. Boa noite a todos os amigos e amigas do portal Douglas Cordeiro, que nos acompanham pelo YouTube e também pelo Facebook. Realmente, é uma eleição muito atípica, vamos tratar aqui com o vereador Dudu, e muito atípica, diferente de todas as outras, e o segundo turno também atípico, né? Pela primeira vez na história nós temos a base do prefeito em desvantagem, por isso essa dificuldade em fazer acordos, né? Em fazer alinhamentos partidários. Vamos tratar sobre isso aqui, claro, também vamos trazer notícias importantíssimas do cenário do coronavírus hoje no Piauí. A Secretaria de Saúde divulgou agora há pouco o balanço, e nós vamos falar das novidades. Também tem novidade para pessoas de grupo de risco que farão o Enem. Logo após a entrevista com o vereador Dudu, vamos tratar sobre todos esses detalhes, sobre esse escândalo que abalou a classe médica e enfermagem de Teresina hoje, né? Um caso gravíssimo que o Ravi trouxe no portal douglascordeiro.com. Nós vamos repercutir também no nosso programa de hoje. E agradecer, claro, em especial a todos que nos acompanham aqui, pessoas do Piauí, de Teresina, do interior do estado. A Celina, inclusive, nos acompanha de Guarulhos, em São Paulo. Então, um grande abraço a todos que nos acompanham em Teresina, no interior do estado e em todo o Brasil. E você deixa aí o seu comentário, deixa também a sua curtida e compartilha a nossa transmissão na sua página, para a gente ir mais longe, levar o programa para mais pessoas. Vereador Dudu, vamos começar do fim para o começo. Vamos começar do momento atual para chegar até o dia da eleição. Já tem um fechamento de questão do Partido dos Trabalhadores oficialmente em relação a que caminho o partido vai seguir agora no segundo turno? Seja bem-vindo. Boa noite, Douglas. Boa noite, Tássio. Prazer mais uma vez estarmos aqui nesse canal de diálogo com o povo. O PT é um partido que é programático. A gente sempre discute eleições, não só no período eleitoral. Nós discutimos a eleição ao longo dos anos, então o PT nunca tomou nenhuma posição sem fazer um balanço, sem fazer um diagnóstico, sem fazer uma análise. Então, no dia de ontem, nós tivemos a reunião ampliada do diretório da executiva, com todos os candidatos, com outros parlamentares a nível federal, estadual, fazendo uma análise da conjuntura, fazendo um balanço geral da eleição aqui no Piauí. Chegamos à conclusão de que o PT
apesar de ter diminuído a quantidade de prefeitos, mas o PT saiu fortalecido. Haja visto que nós estamos vivenciando um momento muito atípico. E em Teresina não foi diferente. Muitos acreditavam que o PT ia chegar aí a 5%, a 6%, e no final da história nós chegamos aí a 12%, quase que dobramos a nossa bancada, que era uma estratégia nossa de eleger pelo menos 4 vereadores, mas elegemos 3, saímos de 2 para 3, e colocamos alguns pontos para que a gente possa estar definindo o segundo turno. Colocamos que a gente precisa ter o candidato que a gente for apoiar ali, o acolhimento de algumas propostas do nosso governo no primeiro turno. E isso foi colocado, foi chamado, foi feita uma reunião com o doutor Pessoa, lá na casa do Fábio, colocamos esses fatos para ele, essas questões do PT. Hoje nós fizemos essa reunião e nos próximos dias, com certeza, teremos aí a posição final do PT abertamente. Óbvio que Teresina já deu um rumo. Nós somos oposição à prefeitura e Teresina disse, 70% do povo de Teresina disse que quer a mudança da gestão dessa cidade. Mas o PT não vai se precipitar de fazer a coisa assodadamente. Nós primeiro vamos escutar a nossa liderança, escutar as pessoas que estiveram conosco. Eu sou muito grato à minha eleição e eu não quero tomar nenhuma decisão individual. Eu vou tomar minha decisão coletiva com quem esteve comigo no fronte desta guerra, e uma guerra muito, muito pulverizada e difícil que foi essa eleição. Agora, antes do Tássio, só uma pergunta, vereador. O deputado estadual Fábio Novo, que foi o candidato do PT à prefeitura de Teresina, após a visita do doutor Pessoa, fez declarações duríssimas. Disse que o candidato estaria de salto alto, disse que a conversa não foi boa, disse que, de uma certa forma, trocando em miúdos, foi quase que destratado na própria casa. Ou seja, ele próprio, na entrevista, deixou claro que o clima não ficou, digamos, dos melhores depois da reunião. Não é? Como é que o PT tem discutido isso? Essa conversa que o próprio ex-candidato Fábio Novo disse que não foi uma conversa das melhores. Não, eu estive presente na conversa. Eu tenho uma relação de amizade com o doutor Pessoa, todos sabem disso. Agora, aquela história, às vezes, a palavra ali que você coloca, fora ali do contexto, ou mal posicionada, cria ali algum tipo de mal entendimento. Mas isso aí é ponto pequeno. O ponto mais importante que nós do PT queremos debater e discutir da nossa posição são os pontos que nós discutimos com o povo de Teresina. O Fábio Novo, na minha opinião, isoladamente foi o candidato que mais cresceu nessa eleição. É só a gente ver a votação do Fábio. O Fábio nunca teve uma militância forte em Teresina. Quando nós iniciamos essa campanha, Douglas e Tássio, só para vocês terem uma noção, 20% do povo de Teresina, 18% do povo de Teresina sabia que o Fábio era o candidato do PT. Isso com 45 dias para a gente levar este nome a 4 cantos dessa cidade, com a pandemia, com restrição, com todo tipo de protocolo para a gente cumprir, ficou uma coisa excomunal. Mas trabalhamos muito e o Fábio saiu aí levando e defendendo o nosso legado, defendendo a história do PT aqui em Teresina. Tinha muita gente que achava que fazer a comparação de gestão ia intimidar a nossa campanha, muito pelo contrário, nós fizemos o debate fazendo a comparação da campanha. E se tirar as obras de Teresina, que tem o carimbo do PT, que tem o 13, Teresina volta para a idade média. E isso foi feito. E isso foi feito através de um programa que discute a integração, discute a saúde, a educação, a geração de emprego, a regularização fundiária. E são pontos que nós queremos que quem for ter o nosso apoio nesse segundo turno, que acene para essas propostas. Nós não fazemos uma aliança por cargo. Nós não estamos trocando aqui apoio para trocar por cargo. Nós queremos trocar aqui programa de governo, dizer que nós fomos falar com o povo de Teresina, rodar esta cidade, apresentando essas propostas, e que foi bem aceita por 12% do povo dessa cidade, queremos ter isso acolhido. Por isso que o PT tem discutido isso. Quanto ao Fábio, é óbvio que aí você faz a reflexão, a coisa maior que a gente tem que pensar nesse momento não é vaidade pessoal, não é vaidade individual, é um projeto político. O PT pensa, sim, politicamente,
pensa 2020, pensa na sua 2021 numa gestão, pensa 2022, 2023, enfim, somos um partido que eu digo sempre que nos últimos 50 anos somos um dos principais instrumentos dessa democracia e o PT vive isso no dia a dia. Dudu, mais cedo a deputada federal Regiane declarou apoio à candidatura do Dr. Pessoa. Algumas fontes me informaram que, nesse momento, o deputado Franzé declara apoio ao Dr. Pessoa em um ato ao lado do vereador Joaquim do Arroz, na zona sul de Teresina, junto com o Dr. Pessoa, que participa também deste ato. E eu queria saber a sua posição quanto à candidatura do Pessoa e o que o PT espera para fazer esse anúncio, se fará um anúncio o partido oficialmente e quando o partido espera fazer esse anúncio, já que nós estamos aí há 10 dias, podemos dizer assim, das eleições. É uma eleição rápida e de uma largada, como diz o ditado comum, é uma corrida de velocidade. Mas nós estamos tomando todas as precauções e os devidos cuidados para que a gente não frustre um legado já conquistado nessa eleição. Nós tivemos 12% do povo dessa cidade. Só para se ter uma noção, o grupo político que está aí administrando Teresina por 40 anos tiveram 26%. Então, o PT teve aí a metade de um legado que a prefeitura tem 40 anos no comando. Então, nós não queremos frustrar nossa base, a população. Nós entendemos, e eu sei disso, o caráter dessa eleição, que o povo de Teresina está dizendo para todos nós, é que ele rechaça alguns nomes que têm aí feito desta eleição um vale tudo, um tudo ou nada, e o povo não aceita isso. Então, o PT compilou essa informação nessa eleição, e nós só vamos ter a totalidade do partido, e o PT é um partido que ele enquadra os seus, as decisões nossas, vocês sabem disso, nós discutimos muito, mas depois de batido o martelo, todo mundo marcha junto, e nós, com certeza, teremos a posição do partido definida e vamos construir isso coletivamente. É óbvio que o PT, algumas lideranças do PT, algumas bases do PT defendiam até que o PT ficasse neutro na eleição. Eu sou um dos que não defendo isso, porque nós temos um lado. E respeitamos a todos os companheiros e companheiras do partido, mas mais do que respeitar os companheiros do partido, nós temos que respeitar o povo. O povo que deu a votação expressiva e elegeu 3 vereadores e tivemos uma chapa muito competitiva no partido e que, se Deus quiser, estaremos todos aí nos próximos dias, nas próximas horas, com um único coro dentro do partido, defendendo aí uma posição coletiva. Candidato, olha, o candidato à mania da eleição. Vereador, no caso dessa decisão, nós já temos vários nomes do PT, como a deputada Regiane Dias, que já declarou apoio ao doutor Pessoa, o Tasso trouxe agora a informação do deputado estadual Franzé, o seu colega de parlamento, o vereador Deolindo Moura, já liberou, inclusive, um vídeo declarando apoio ao doutor Pessoa. O que é que está pendente no partido para que a sigla oficialize apoio ao doutor Pessoa? Porque o prazo previsto era hoje, teria uma reunião hoje e seria anunciado hoje. Não tem pendência, não tem faca no pescoço do PT em relação a ninguém. Agora, eu entendo de que não dá para a gente, por exemplo, chegar aqui numa decisão onde nós tivemos 12% dos votos, chegar para a população e dizer, olha, nós vamos apoiar A, B ou C, sem um programa. Eu defendo isso sempre. Nós construímos um programa de governo e discutimos esse programa com o povo. O povo já disse que algumas figuras que estão fazendo tudo ou nada desta eleição, o povo está repudiando. Então, o povo também quer saber se o povo botou 70% da população de Teresina que quer uma mudança, ele quer saber que mudança é essa. E o PT fez esse debate. Nós vamos continuar dialogando com o povo de Teresina. Afinal de contas, Douglas e Tasso, nós somos governo do Estado. Então, é aquilo que eu disse, quando a gente compara as gestões, a gente disse o que fez aqui em Teresina, e o povo começou a entender. Porque muitos entendiam até que esse grande volume de ações, de obras aqui em Teresina, era feito pela prefeitura, e nós desnudamos isso na campanha. Então,
a gente ter o ok de que pontos nossos serão ali incorporados, mas o PT não tem aqui nenhuma aresta em relação à sua decisão. Só queremos, nos próximos dias, e aí eu não vou aqui me precipitar e nem deixar aqui as minhas bases sem estar conversando. Já estou conversando com vários, já estou conversando com muitos líderes nossos. Você sabe, Douglas, eu quero aqui dizer que 4 mil votos, quase que a gente teve nessa eleição, se foram votos que a gente tem uma construção ao longo do mandato. Foi uma eleição que deixou todos aturdidos, um grande índice de abstenção nessa eleição. Perigoso isso eu acho até danoso para a democracia, porque mesmo na pandemia, mas nós temos que exercer esse nosso direito de exercer essa cidadania votando, que é uma preocupação, inclusive, para o segundo turno. Então, todos esses pontos nós precisamos também discutir. E discutir não é um apoio só eleitoral, é um apoio programático, de programa que nós apresentamos para a Teresina. Dudu, analisando aqui os números da eleição, o PT, eu fazia a conta aqui agora há pouco, evoluiu 57% a sua votação de 2016. O partido saiu de 20 mil votos em 2016 para 35 mil votos em 2020, ou seja, teve um salto enorme. E conseguiu a terceira cadeira, a doutora Ezuília Calisto, filha do nosso querido Pedro Calisto, sempre presença constante ali no Karnak, sempre converso muito com ele, e a filha dele é eleita agora para a terceira cadeira do Partido dos Trabalhadores, além do Deolindo, você, vereador Deolindo, você e Ezuília. A que você atribui esse aumento de 57% no número de votos do PT, uma vez em que o PT talvez tenha sido o partido mais atacado nas últimas eleições presidenciais e também aqui nas eleições estaduais? Como é que você atribui a esse crescimento, apesar de um cenário de ataques constantes ao Partido dos Trabalhadores, principalmente? É aquilo que eu digo, dialogando. E, diga-se de passagem, 35 mil votos proporcionais. E de prefeito nós chegamos aí a quase 50 mil votos. Isso mostra, inclusive, um casamento da votação majoritária com a proporcional. Isso mostra que o povo ele tinha uma certa repulsa, inclusive pela falta do diálogo. Por isso que é importante na democracia os partidos se oxigenarem fazendo o seu diálogo com o povo. Nós não tivemos candidatura própria em 2016, tivemos antes de 2016, em 2015, muita discussão interna no partido. Nós passamos o ano de 2015 todo se degladiando internamente. 2011 foi também ano de degladiação internamente. Agora, em 2020, não. O Fábio Novo conseguiu esse grande feito, que foi, primeiro, unificar o partido. O governador, me lembro que eu conversava muito com o governador, e ele tomou um susto. Quando a gente chegou ainda em outubro do ano passado, com o partido pacificado, com a candidatura única, sem arestas, o Fábio Novo conseguiu esse feito. Então, eu dizia já para o Fábio, você já conseguiu um feito, porque eu acompanho as eleições do PT aqui em Teresina há mais de 30 anos. Então, eu conheço... Lembrando que em 2016 também tinha o impeachment, né, da ex-presidente Dilma. Impeachment, a satanização não era da política, a satanização foi do PT. Porque eu digo sempre o seguinte, os outros partidos, quando um erra, o erro fica só para aquele que errou. No PT, não. Um erra, aí querem botar a conta para todo mundo. Mas, por quê? Porque a gente é ideológico, nós não fazemos eleição eleitoralmente só, nós fazemos eleição discutindo. E provamos. Está aqui, satanizado a todos nós do PT. O antipetismo foi forte. Eu senti na pele o antipetismo ainda nesta eleição. Mas, como eu sempre digo, não tenho medo do debate, não tenho medo de enfrentar problema, e o PT saiu vitorioso. Isso mostra, inclusive, um caminho para 2022 a nível nacional. E é isso que a gente tem que construir e costurar. Por isso que a aliança do PT não é só vou votar em fulano e ciclano, pronto. Não, nós queremos votar em algum dos lados, temos um aceno, sim, temos uma possibilidade, sim. Agora nós precisamos não só carregar a bandeira eleitoral, temos que carregar a bandeira programática que o PT construiu para essa eleição aqui em Teresina. Então, o que nós podemos dizer é que o PT está já com o adiantamento da deputada Rejane, que declarou apoio
o doutor Pessoa, com Deolindo Moura, deputado Franzé, vereador Deolindo Moura, o PT caminha para fechar a questão em torno do doutor Pessoa? Eu espero que a gente continue dialogando, debatendo e construindo o que o povo de Teresina já acenou. Mas nós vamos aqui, como eu disse, eu particularmente, Douglas, um cara como eu, militante desse partido histórico, passei por esta eleição e aí a gente sabe o que foi construir nesta eleição. Não foi fácil. Eu não tive um lado dúbio, eu tive um lado único, de defender um legado. E sei o que foi que nós passamos. Então, eu não vou fazer dar nenhum passo sem ser um passo com o pé no chão, discutido, para que a gente depois não venha a chorar qualquer tipo de leite derramado. Então, o PT chegou nessa maturidade da prudência. Então, nós vamos, com certeza, nos próximos dias, estar construindo uma alternativa para a nossa cidade coletivamente. Tassi, me permite só aqui, Tassi, rapidinho o seguinte. Vereador, eu sei que o senhor falou aí dessa questão da prudência, mas a minha função do Tassi é instigar, porque, veja bem, a eleição é eleição de tiro curto. O senhor disse, daqui para 10 dias, daqui para a próxima semana, acabou a eleição, não tem mais tempo, não. Quer dizer, como é que vai? Ou o partido está adotando essa tática mesmo de esperar, cada um vai se manifestando aí, dizendo o que acha, se vai apoiar, se não vai. Como o senhor disse, a sua posição foi una, ou seja, a posição do partido, seguiu o partido, candidatura de Fábio Novo, e agora dá para ir todo mundo, a ideia é ir todo mundo junto, mas aí esperar demais é para discutir o quê? Porque a eleição agora é 10 dias. Não, Douglas, o PT decidiu hoje, o PT tomou a posição hoje de estar, foi decidido lá, de estar apostando nessa mudança. Quem disse que é uma mudança foi o povo que apontou com 70%. O PT já tomou a posição. Agora eu estou dizendo aqui, todos nós que construímos esse partido já tem uma posição partidária, mas nós vamos construir da forma que você possa ir respeitando as suas bases, respeitando as suas construções, e assim eu particularmente vou fazer. E, com certeza, nós teremos aqui, porque o importante também, ela é rápida, mas é melhor um volume crescente positivo do que uma onda crescente e depois se tornando uma marola. Então, é melhor você ter o passo a passo, sentindo o crescimento no dia a dia, do que você imaginar que vai ter ali um arrobo e depois vai ter ali, no final, uma decepção. Douglas, com um pouco do meu QI jornalístico, deve sair esse anúncio em breve. Mas uma eleição termina, Dudu, e a gente, claro, é natural, já fala sobre a próxima. E você faz parte da diretória estadual do PT, e como é que você avaliou a questão do interior do estado? O PT sai dessa eleição com 24 prefeituras. Eu fiz uma análise aqui para o portal douglascordeiro.com, dos municípios do Piauí com mais de 25 mil habitantes, o PT conseguiu apenas uma prefeitura, com o nonatinho do sindicato em Cocal. E, observando, se olhar para o outro lado do muro, o principal opositor ao PT hoje no estado é o senador Ciro Nogueira, que sai dessa eleição progressistas com mais de 80 prefeituras, 84 prefeituras. Como é que o PT projeta esse embate para 2022, levando em conta que PSD, MDB e PT juntos, partidos da base aliada hoje, somam mais prefeituras que o PP, que o Progressistas? Como é que o PT projeta esse 2022, analisando essa mensagem que sai das urnas neste primeiro turno? E comparando, só acrescentando aí, vereador, comparando com o que o Tassi acabou de falar, se a gente considerar o bom desempenho, né, Tassi? Em Teresina, o partido cresceu muito em Teresina, né? E no interior, você acredita que o resultado também foi compatível com o desempenho na capital? Aproveitando aí na carona na pergunta do Tássio. Não, óbvio que não. Não adianta aqui a gente querer dizer que o PT saiu fortalecido. Nós tínhamos 38 prefeituras, baixamos para 22. Mas uma coisa também é certa. Disputamos nos principais colégios eleitorais e nos principais colégios, cito aqui, por exemplo, Picos, ficou ali dividida a cidade. Aqui em Campo Maior também, outras cidades de médio porte do nosso estado estão também alinhadas politicamente com esse projeto que é governado hoje pelo Piauí
pelo PT, pelo governador Wellington Dias. Então, no cômputo geral de projeto, que é o que a gente trabalha também, eu entendo que nós saímos toda a base que dá sustentação ao governo do Estado, ao PT, fortalecidos. Porque mesmo em cidades em que houve disputa acirrada, mas a população, a metade da cidade, dividiu um pensamento. E o fato é que nós precisamos, óbvio, eu digo sempre isso no PT, nós vamos ainda fazer a nossa avaliação eleitoral depois do segundo turno aqui em Teresina, vamos, inclusive, comparar o crescimento do PT em Teresina com o crescimento do PT no restante do Estado, fazer os ajustes. O partido ele tem essa capilaridade, a capacidade de discutir, encontrar os erros e apontar as soluções, vamos fazer no momento oportuno, mas eu entendo que muitos que fizeram desta eleição um tudo ou nada para 22, deram com os burros na água, porque Teresina está barrando esse tudo ou nada. A capital é um importante cenário eleitoral. O PT, por exemplo, lá em Bom Jesus, venceu o PSDB. Venceu o PSDB, era uma célula muito forte do PSDB do Sul, do extremo sul do Estado. E o PT saiu de lá fortalecido e ganhou lá naquela região. O fato é que nós vamos discutir, fazer a nossa avaliação, ver onde é que teve também os erros, para a gente encontrar os caminhos. Agora, eu acredito que, no corpo geral, o PT saiu mais forte do que o que muitos pregavam e diziam. O antipetismo, ele tem quase 5 anos, de manhã, de tarde, de noite, um conjunto de forças fazendo isso. E nós resistimos e passamos desse grande teste que foi 2020. E, se Deus quiser, 2022, se não tiver nenhum outro golpe neste estado, nesse país, o PT, com certeza, vai dialogar com esse país em 2022 com o nosso Lula. Só acrescentando, Douglas, o Dudu citou algumas cidades, eu colocaria outras, né? Em Altos, o PT disputou com grandes chances, perdeu. Também no município de Miguel Alves, o prefeito era do PT, né? E também perdeu, o Oliveira Júnior, né? E também na cidade de... nessas duas principais cidades, além, claro, das que o Dudu citou, Campo Maior, né? E aqui em Teresina também, com o Fábio Novo. Agora, vereador, o que é que o governador se manifestou até agora, o governador Wellington Dias, no que o governador se manifestou, o que é que foi conversado com o governador até agora sobre o segundo turno em Teresina? O governador, como sempre, usa de uma cautela que é peculiar de grandes homens, de grandes líderes. O governador usou dessa cautela no primeiro turno e não ia ser diferente no segundo. Ele tem um estado de 224 municípios, ele não antecipa debate eleitoral, muito pelo contrário, e ele não troca a sua gestão por nenhuma disputa eleitoral, seja inclusive do PT. Isso é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu. Ele não envolve uma questão maior que é de Estado com uma disputa eleitoral, seja ela qual for, ainda que seja do PT. E está usando essa mesma cautela. O governador está passando agora um problema gravíssimo sanitário no mundo e sendo um exemplo disso. O governador está articulando, mesmo numa eleição, na pandemia, o estado do Piauí, como sendo uma das economias mais fragilizadas do Brasil, mas é o que está articulando a nível internacional uma saída para o Brasil, que é o caso das vacinas. É o interlocutor do Nordeste. O Nordeste todo confiou no governador essa missão. Então, o governador ele trata primeiro as coisas maiores de Estado, mas não entra nas disputas eleitorais. E isso nós do PT aprendemos, muitas vezes deixa muito de nós angustiado, mas no final a gente tem o entendimento de que é melhor você ter uma cara, e o Wellington foi vereador desta cidade, deputado estadual, deputado federal, senador, governador pelo 4º mandato, com essa mesma forma de fazer política, com muita dignidade e grandeza. Por que quando você tem um governo de partido A, o partido daquele governo salta de 20 para 100, 200 prefeituras, e no final se dilui em nada? Por quê? Porque você faz aliança eleitoral. E nós não queremos só a aliança eleitoral. Nós queremos a aliança também, mas uma aliança problemática, por isso que o PT
é essa grande força de resistência, e nós provamos isso, inclusive em Teresina, quando, como o próprio Tasso colocou aí pelos números, na eleição proporcional nós crescemos aqui 50%. Vereador, eu queria agradecer a sua presença e aproveitar e deixar esse espaço aqui, né, Tasso, para o vereador se dirigir à população de Teresina, agradecer a votação e a reeleição, a renovação do seu mandato. Queria aqui primeiro agradecer, Douglas, Tasso, primeiramente a Deus, por permitir que a gente esteja, inclusive, nesta live aqui conversando. Agradecer a cada homem e cada mulher que me recebeu no decorrer dessa campanha, colocando um cartaz na sua casa, me chamando para uma reunião, para uma visita, apoiando a nossa candidatura, a nossa campanha, com as dificuldades que foram, dificuldades de você não ter aquela forma de ir para cima, que é a forma que eu particularmente gosto de fazer campanha, indo encaminhada, pegando na mão das pessoas, indo aos mercados. Nós, infelizmente, não tivemos esta forma de fazer campanha, tivemos um grande número de abstenção, mas eu quero agradecer a confiança pelo terceiro mandato consecutivo que nós atingimos. Nós tivemos, nas últimas 2 eleições, eu fui mais votado da nossa coligação. Nesta última agora, eu fui o segundo mais votado. O vereador Deolino passou da nossa campanha 120 votos. Um jovem, teve apoios diversos e somou com todos nós para a gente eleger a terceira. E se fosse em outro momento, em outro ambiente de campanha, eu não tenho dúvida que a gente teria, além de aumentar a votação de prefeito, mas também aumentar a bancada de vereadores. Mas a eleição é isso. Quero agradecer a cada homem e cada mulher e dizer que nós vamos honrar, como sempre, trabalhando muito, e quero ter a grata satisfação de encerrar esse outro mandato da mesma forma que estou encerrando esse agora em dezembro, como um dos vereadores mais atuantes da Câmara, o que mais propõe leis, que tem mais leis aprovadas, que mais roda essa cidade. É a nossa forma de fazer política, acreditando que através do diálogo você constrói um grande mandato. E vamos, com certeza, se Deus quiser, honrar cada voto dado, trabalhando muito por nossa cidade. Obrigado, vereador. Até a próxima. Uma boa noite. Valeu, vereador. Obrigado, Dudu, mais uma vez. Tássio, e aí, Tássio? Como é que você avalia aí? Vai apoiar o doutor Pessoa, vai sim. Não, certeza. vai, mas... Eu quis confirmar, mas eu acho que no dia 29, o PT, ao invés de digitar 13, vai digitar 15. Sim, mas eu quero saber o seguinte, oficializar, isso é que eu quero saber. Eu acho que muito tem se tratado dos bastidores, como disse o Dudu, né? Especialmente a questão do Fábio Novo, né? Que não digeriu muito bem a recusa do Pessoa em agregar os pontos do plano de governo que ele desejava que fossem inseridos como compromisso do doutor Pessoa, mas eu acho que uma boa ala do PT defende, sim, esse apoio ao doutor Pessoa, e eu, sinceramente, conversando aqui, entrevistando o vereador Dudu, eu fiquei curioso, fiquei imaginando como seria o PT na Câmara sem fazer oposição, né? Algo tão diferente, né? A gente se acostumou a ver o PT com as batalhas, né? Com as contendas com a prefeitura, então será algo interessante, mas eu acho que sim, caminha sim para um entendimento, mesmo que contrariado. Eu acho que o deputado Fábio Novo deve sim, porque, como ele disse bem, né? Do outro lado, é completamente inviável ele apoiar o PT. Então, eu acho que caminha... O apoio ao PSDB, quer dizer, mesmo que não houvesse, suponhamos, mesmo que não houvesse um antagonismo entre o senador Ciro Nogueira e o governador Wellington Dias, ainda assim seria difícil o apoio do PT ao PSDB. Porque há uma diferença programática, os dois estão no espectro ideológico muito distantes, campos opostos. Mas também ninguém pode negar que não está assim, tudo tão claramente definido, tudo das mil maravilhas, para apoiar o doutor Pessoa, porque senão já tinham falado, o partido já tinha oficializado já. Né? Tem isso também. É verdade. Né? Então, fazendo um balanço, né, do dia de domingo até hoje, nós temos aí alguns avanços e entendimentos, especialmente com o deputado Fábio Abreu, que hoje... Não, mas aí você fala já. Você fala, então, porque nós temos o Pedro comentando isso, e aí na sequência você termina. Agora, tá, soma os números da Covid-19 no Piauí, os números saíram durante a nossa conversa com o vereador Dudu. Vamos acompanhar aqui os números de hoje, tá? Qual é o balanço que você faz dos dados divulgados pela Secretaria de Saúde, né? São 578 casos e 13 mortes, né? Isso, 579 casos. Isso, a Secretaria divulgou
agora há pouco, às 19h40, 7h40, uma hora atrás, 579 casos confirmados nesta quinta-feira e 12 óbitos registrados no Piauí. Dos 579 casos, foram 324 mulheres e 255 homens que testaram positivo. 10 homens e 2 mulheres, infelizmente, faleceram nesta quinta-feira, das cidades de Canto do Buriti, Fartura do Piauí, Bonfim do Piauí, Elesbão Veloso, Esperantina, Flores do Piauí, Picos, Pedro II, Redenção do Gurgueia, e 2 homens, um de 63 e outro de 74 anos, infelizmente, faleceram aqui na capital, em Teresina. Com isso, nós chegamos a 122.007 casos no Piauí, com exatamente 61.625 casos descartados, 209.197 testes rápidos negativos e 2.568 óbitos no estado, com 118.987 piauienses recuperados, graças a Deus, desta pandemia da Covid. De acordo com o boletim, são 195 municípios que já registraram óbitos, ou seja, 195 cidades do estado que já registraram óbitos, restando aí, então, 30, fazendo uma conta rápida aqui, 39, se eu não me engano, municípios que ainda não registraram óbitos. Foram 1.488 homens que faleceram por complicações da Covid e 1.080 mulheres. Dos leitos existentes, como nós estamos vendo aí na tela, são 452 pacientes internados, com 270 em leitos clínicos, 172 em leitos de UTI e 10 pacientes em leitos de estabilização. 6.255 pacientes receberam alta médica, foram internados e, felizmente, receberam alta médica. Esses são os principais dados apresentados pela Secretaria de Saúde nesta quinta-feira do Estado. Tássio, e aí vamos dar uma olhada agora no painel epidemiológico do estado do Piauí, e aí está na tela a ocupação de leitos. Isso, nós chegamos a 58,4 leitos disponíveis de leitos clínicos, com 51,5% em leitos de UTI disponíveis. Com relação a leitos com respirador, 53,6% de leitos com respirador disponíveis no estado. A média, de acordo com o boletim, a média de óbitos dos últimos 14 dias é 7,9 e dos últimos 7 dias, 7,6. A média de casos dos últimos 14 dias, 441,6 e dos últimos 7 dias, 364,4 casos, ou seja, uma tendência de queda importante. Nós temos ainda 210 leitos com respirador disponíveis e dos 379 leitos clínicos disponíveis em todo o estado do Piauí. Estes são os principais números apresentados pela CESAP nesta quinta-feira. Tá, agora olhando outro gráfico que traz os números da semana, a sua avaliação desse gráfico. E a pergunta é, Tássio, você está vendo aí uma escala. De domingo, nós tivemos 94 casos, uma semana de aumento de casos, um dia após o outro. Né? Isso. Desde a segunda-feira, que nós não tínhamos... Domingo 94, né, Tássio? Isso. Desde domingo, nós não tínhamos uma evolução no número de casos em comparação com a semana passada. Então, hoje foi o primeiro dia em que a quinta-feira desta semana superou a quinta-feira passada. Na quinta-feira passada, nós tivemos 517 casos confirmados. Hoje tivemos 579, o que dá aí cerca de 60 casos, né? 62 casos a mais, 52 casos a mais. Porém, o cômputo semanal, como eu disse, está bem abaixo do que a semana passada. A média dessa semana está 80 casos por dia a menos do que a semana passada. Vamos aguardar chegarmos até domingo para ter um fechamento
preciso e exato, mas o número positivo é esse. Porém, com relação ao número de óbitos, se nós comparamos o desta quinta-feira com o de quinta passada, nós tivemos uma queda. Quinta passada tivemos 17 óbitos registrados no estado e esta quinta tivemos 12 óbitos, uma queda de 5 óbitos em comparação com a semana passada. Bom, Tássio, ainda falando sobre o coronavírus, vamos acompanhar o que tem a dizer o nosso querido Genésio Júnior, direto de Brasília. O Genésio trazendo a análise dele sobre Coronavac, sobre os últimos acontecimentos de Brasília, que tem relação com vacina, e, segundo ele, a questão vai acabar com os capas pretas do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Genésio Júnior, direto de Brasília. Já são 253 dias de pandemia de Covid-19. Faltam 10 dias para o segundo turno das eleições e 34 dias para o Natal. Ano difícil, esse de 2020. Vivemos um momento de sentimentos mistos. Os mercados globais vivem em alta, o dólar até que se segurou. O fator Trump já não preocupa mais. Se prevê uma recessão menor no Brasil, mas se sabe que a paciência está pouca com Bolsonaro e não teremos soluções congressuais tão cedo. Na questão da pandemia, muita empolgação com o resultado das vacinas que são testadas, chegando todas a mais de 90% de efetividade. Melhor ainda, a da Pfizer-BioNTech poderá ser aprovada agora pelo FDA, a Anvisa dos americanos, para ser ofertada em dezembro por lá. Os Estados Unidos compraram lotes antecipados de 6 vacinas possíveis. Problemas? O alerta que vem de São Paulo sobre o aumento de casos e de que esteja havendo mais mortes preocupa. É bom saber que a Anvisa criou uma rotina para a aprovação das vacinas. Porém, preocupa que não tenhamos acordo para todas as vacinas possíveis. Temos demandas judiciais se a vacinação deve ser obrigatória para crianças. E não temos, até agora, um plano de vacinação nacional especial. Mais uma vez, parece nítido que o governo federal não nos dá segurança. Mais uma vez, infelizmente, vamos testemunhar o judiciário tendo que resolver com seus capas pretas o que já deveria ter sido resolvido. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Bom, Tássio, algumas colocações rápidas aqui sobre o que disse o Genésio. Bom, a gente já tinha falado que a Anvisa havia diminuído o prazo normal, protocolar, para análise de uma vacina e liberação era de 1 ano. Esse prazo foi reduzido para 60 dias, podendo ser, inclusive, liberada a vacina em menos dias, se o laboratório, a farmacêutica, enviar com antecipação relatórios técnicos sobre a vacina. Esse problema burocrático foi resolvido, ok. O presidente Bolsonaro havia dito que não compraria a Coronavac. Depois voltou atrás, disse que compraria, dependendo da eficiência, e está provado que a eficiência é alta. Então, 97. Se esse for o problema, 97, aliás, é a mais alta de todas, a Coronavac. Então, se esse é o problema, está resolvido o problema. Então, não é... O governador Wellington Dias, presidente do Consórcio Nordeste, disse que, em princípio, os estados não vão comprar a vacina. Essa deve ser um posicionamento da União, em parceria com os estados e municípios. Aí, a depender de uma negociação, se alguém entra com uma contrapartida, se não entra só, se entra só com a logística. Bom, mas o fato é que a gente evolui nas vacinas, a gente teve uma sinalização do presidente Bolsonaro, voltou atrás em relação à Coronavac, a Anvisa ajudando também, e a gente está esquecendo de um outro ponto que eu acho fundamental, que é, na minha opinião, paralelo à discussão sobre a compra, porque não dá para comprar uma vacina só. Não dá para comprar uma vacina só. Porque não há capacidade de produção. Quer dizer, não há uma farmacêutica que vai produzir só para o Brasil. Mesmo contando que o Butantan vai produzir a Coronavac, mas com produção própria e comprando, ainda assim não dá. Então tem que ser um mix de vacinas. A vacina da Pfizer, a vacina da
da AstraZeneca, a vacina da China, a de Oxford, quer dizer, tem que ser um mix de vacinas. Um ponto que é tão fundamental quanto a vacina, que, na minha opinião, está sendo colocado um pouco de lado, é a logística, Tássio. Porque a logística de transporte, distribuição e armazenamento são pontos fundamentais, Tássio. É isso mesmo. Eu via hoje pela internet um meme interessante, dizendo assim, já que estão brigando para ver qual o percentual mais eficaz de vacina, eu vou tomar todas, que aí eu fico com 300% de eficácia, né? Se eu tomar 4, 5. Mas, brincadeiras à parte, é bem o que você disse. Além do... Muito se fala na liberação e na compra, mas eu vejo como mais complicado do que a compra e a produção, justamente o que você destacou, que é o armazenamento. Eu li algumas matérias hoje que, por exemplo, a vacina ela precisa ser armazenada a uma temperatura de menos 70 graus. Ou seja, ela precisa ser armazenada em nitrogênio líquido, em um produto que é extremamente específico e que os nossos hospitais, os nossos laboratórios, as nossas UBSs aqui de Teresina mesmo, não estão preparadas para receber. Por mais que o governo federal compre a vacina, produza a vacina em solo brasileiro e distribua essa vacina, como que nós vamos fazer uma logística de aplicação dessas vacinas? Por exemplo, a UBS aqui perto de casa do Pissarreira é uma casa muito simples que não tem estrutura para condicionar essa vacina. Então, o que precisa se preocupar agora é como vai ser feita essa logística de distribuição, que é o passo mais importante, né? E como você disse, essa Coronavac, a chinesa, dentre as estudadas, a que tem o maior percentual de eficácia, né? E isso acrescida ao que o nosso amigo o Genésio Júnior de Brasília falava, que é o risco de uma segunda onda. Vários países da Europa estão passando por esse problema. Portugal, por exemplo, que teve uma primeira onda mais branda e agora já passa por uma segunda onda pior do que a primeira. Então, esse risco também está sendo analisado. Felizmente, no Piauí, nós não temos o cenário que está se desenhando em São Paulo, em outros estados. 13 estados do Brasil, nesta quinta-feira, estão em crescimento no número de casos. Felizmente, o Piauí não está passando, mas agora é um desafio, não só para o ministro da Saúde, como para todos os secretários estaduais, Florentino Neto, assim como outros secretários estaduais de saúde, logística, distribuição, como que nós vamos fazer essa vacina chegar até Corrente, Cristalândia, São Raimundo, Ilha Grande, né? Porque essa logística tem que atender todo o estado. Então, é um grande desafio nesse momento. Tem uma vacina que eu não estou lembrado o nome, Tássio, se você lembra, a mais recente, americana, que tem a primeira americana, tem a segunda americana, eu não estou lembrado, que é a única vacina que foi testada em temperaturas variadas, ou seja, o ideal é que haja uma vacinação, aliás, as vacinas sejam armazenadas em temperatura baixa, mas ela suporta temperaturas mais altas, é a única que foi testada até agora, as outras não foram testadas ainda, enfim, é uma questão que precisa ser discutida, né? Vamos acompanhar e rezar aí. O fato é que, infelizmente, a gente vai ter que se habituar com uma vacinação por etapa, né? Vai ser uma parte, depois outra parte. E provavelmente em centros, né? Laboratórios, grandes hospitais. Isso vai levar um tempo. As vacinas vão estar prontas aí, algumas em dezembro, já agora novembro, dezembro, praticamente, mas vai demorar um pouco ainda. Enfim. Mas já é uma luz no fim, já são luzes no fim do túnel, aliás. Sem dúvida. Participação aqui da Aurineide Cavalcante, boa noite, Douglas Assini, Palmeirais, Tássio. Aurineide, obrigado aí pela audiência em Palmeirais, muito obrigado. A Ana Rocha, boa noite, Ana, muito obrigado pela audiência. E o Tássio destacou aqui a Celine, que está em Guarulhos, São Paulo, deve estar um frio. Normalmente eu só passo aeroporto, Pivô e Guarulhos. Eu tenho medo de andar de avião, só dei uma vez na minha vida. E foi me pelando, viu? Boa noite, jornalistas. Hoje, 19 de novembro, dia dedicado à bandeira do Brasil. Viva o nosso verde e amarelo. E como está nosso Piauí. Bem lembrado, viu, Mercedes? Que bom. Na minha época de escola, a gente cantava o hino da bandeira na escola. Hoje não me recordo mais, porque a memória velha já não funciona, mas a gente cantava o hino da bandeira.
Muito boa lembrança, viu, Mercedes? Ela perguntando como é que está o nosso Piauí, assombrado, viu? Como o mundo todo, com a Covid-19, todo mundo preocupado, né? Mas, enfim, vamos tocando o barco. Vamos lá, Mercedes, vamos em frente. Olha aí, Kim Aragão, fala de São Paulo, capital. Um abraço, Kim, obrigado pela audiência. No Sudeste. Reginaldo Fênix, dando parabéns ao vereador Dudu, e aqui especialmente do Sudeste do país, para o nosso querido Tássio Cruz. Dona Maria Helena, lá de Contagem, Minas Gerais, um grande abraço. Eu mostrei para ela um presente aqui que eu comprei para o Theo de aniversário de 3 meses. Aí, bota aí. Aqui do lado aqui o presente. O que é o presente? É um berço, é? Não tenho como levar o berço até lá, mas ele já tem. É um presentinho, um brinquedinho aqui, ó. Tá bem aqui do lado. E vale fazer o bom marketing aqui da minha amiga Regina, da IUP, lá de Caxias. Um grande abraço para ela. E o presente já está comprado para o Theo. Quando eu for lá em dezembro, eu vou levar para ele. Meu querido sobrinho Theo, de 2 meses e meio. Olha aí o Lucas. Parabéns aí, o Lucas. Aí deve ser a filha do Lucas. Elegante, linda, sentada aí. Um abraço. Muito obrigado. Lucas, que se eu não me engano, é de Piracuruca, né? O Lucas está lá na nossa querida Piracuruca. E aqui tem também o nosso amigo Vicente Carreiro, sempre conosco. Obrigado, Vicente. Boa noite, Douglas e Tassi. Vicente, que é de Floriano. Um grande abraço para ele. Muito obrigado, um abraço. Olha, vamos seguir aqui em frente, agora com o Pedro Alcântara. Aí entra o senhor Tássio Cruz depois, falando sobre política. Isso. Pedro Alcântara... Daqui a pouquinho a gente responde aos outros comentários. Muita gente participando hoje, Douglas. Obrigado de coração a todos. Aqui a gente conversa com todos e lê todos os comentários, então daqui a pouquinho a gente passa pelos outros participantes. Já vou adiantar que hoje tem uma participante muito especial de uma cidade que elegeu um prefeito, muito amigo dela, você já sabe quem é. Eu conversei com ele, Tassi, com o prefeito eleito. Eu conversei com ele hoje é quinta, eu conversei com ele na terça de madrugada. Conversamos 1h da manhã, 1h30 da manhã. Eu havia mandado uma mensagem para ele, parabenizando pela eleição, e ele visualizou pela madrugada, perguntou se podia ligar, claro, aí a gente conversou muito, conversamos meia hora. Um grande abraço para ela. E falamos nela, Tassi, também. Eu e o prefeito eleito. A Clevilda é famosa, viu? Lá. Vamos aqui com o Pedro Alcântara. Pedro Alcântara faz uma avaliação dessa turbulência, Tássio. Turbulência política agora nesse segundo turno. Vamos lá, Pedro. Douglas Cordeiro, olha que eu, no ano que vem, vou fazer 50 anos de jornalismo. Dia 26 de dezembro de 71, a minha carteira foi assinada. Portanto, no ano que vem, 50 anos. Estou até escrevendo um livro sobre a trajetória desses 50 anos. E nesses 50 anos, imagine você quantas eleições eu já cobri, já acompanhei. Eleições municipais, estaduais, nacionais. Quantas? E eu nunca vi um candidato querer apoio, mas empurrar esse apoio. Não, eu quero que você vote em mim. Mas você não vai declarar, você não vai fazer uma foto comigo. Isso não existe. Principalmente quando se trata de alguém que acabou de sair da eleição e foi bem votado. Eu estou falando entre Fábio Novo, do PT, e Dr. Pessoa, do MDB. E estou falando aqui pelo que me disse o deputado Fábio Novo, pelo que ele disse também na televisão. Chegou, inclusive, a dizer que o Dr. Pessoa é de Salto Alto, já se acha eleito. Um deputado me falou que na reunião que teve na casa dele, deputado, que compareceram o Dr. Pessoa, deputado Temístio, e mais alguns assessores do Dr. Pessoa, que ele entregou ao Dr. Pessoa o seu plano de governo e pediu que fosse incorporado alguns pontos e até pontuou. Dentre esses pontos, coisas comuns, como, por exemplo, o pagamento da primeira parcela do 13º no aniversário do servidor. Outro ponto, dialogar com o servidor. Outro ponto, a progressão dos professores, de mudança de nível, coisa que acontece comumente. E outra pessoa disse que não, porque isso já está no seu plano, que não precisava. Tudo bem, pois vamos marcar a solenidade para que eu diga que estou lhe apoiando. Isso não quero. Por quê? Porque eu não quero foto. Não quero foto com você. Eu estou dizendo aqui o que me falou o Fábio Novo. Eu não estava lá.
Eu não quero papo com pessoa do Mensalão e nem do Lava Jato. Isso há muito tempo que ele fala isso. Mas o deputado se sentiu ofendido. O Fábio Novo se sentiu ofendido. E deu por encerrada a reunião na casa dele e foi ter com o governador, a quem fez o relatório do fato. Sem falar que o vice de doutor Pessoa, ex-deputado Robert Rios, postou uma mensagem dizendo-se lisonjeado com o apoio do governador, mas que acha incoerente porque ele sempre combateu esse governo. Fábio Novo mostrou para o governador não sabia, leu, ficou espantado e pediu a Fábio Novo um prazo que termina na noite desta quarta-feira. Muito bem. Fábio me disse que com o doutor Pessoa não tem mais diálogo, está encerrado. E nem conversa com assessores. A tendência do PT é liberar a militância, os eleitores e os vereadores eleitos, que são 3. E posso aqui dizer, sem medo de errar, já tem 2 vereadores do PT dispostos a apoiar Kleber Montezuma. Dou até os nomes, Dudu e Deolindo Moura. Então, essa sucessão de Teresina no segundo turno não está nada definido. Soube que o candidato do PL, Fábio Abreu, também tentou um diálogo com outra pessoa e encontrou dificuldades. Pode também liberar. O Patriota liberou. A candidata eleita, vereadora do Patriota, a Tanandra Sarapatines, já se definiu. Vai apoiar a doutor Pessoa. Mas o presidente do partido, Joaquim Saraiva, está inclinado a apoiar o candidato Kleber Montezuma. O deputado Evaldo Gomes, de Solidariedade, diz que está aguardando um chamado do doutor Pessoa. Diz que não vai procurá-lo e nem aceita conversar com interlocutores. Tem que ser ele e o candidato. Diz que o prazo termina também nessa quarta-feira. De sorte que alguns partidos, algumas lideranças, estão se sentindo, de certa forma, em segundo plano pelo candidato do MDB, a que eles gostariam de apoiar. Quando terminou o segundo turno, Douglas Cordeiro, todo mundo imaginou que a maioria esmagadora seguiria para outra pessoa. Mas o próprio candidato cuida de refutar esses apoios. É o estilo dele, infelizmente, poderá prejudicá-lo. Ele tem muita sorte, porque os outros ainda esperam até sexta-feira. E nós vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Tá, só lembrando que esse comentário do Pedro foi gravado ontem. Então, nós temos aí já o vereador Deolindo Moura, que se manifestou, favorável ao doutor Pessoa. Só para corrigir do Pedro, o Fábio Abreu, deputado Fábio Abreu, vai apoiar o doutor Pessoa, e o deputado estadual Evaldo Gomes também declarou apoio ao doutor Pessoa. Aí fica com você, por quê? Porque esses apoios, como nós dissemos no começo, são todos quebrados, né? Isso. Fazendo aqui um balanço até agora, né, dos candidatos a prefeito. A Jéssica Fonseca ainda não anunciou, disse que anuncia sexta. Fábio Novo não chegou ao entendimento, mas o PT caminha para o entendimento. Dudu acabou de deixar muito explícito aqui para a gente esse possível apoio. Deolindo já declarou esse apoio. A deputada Rejane também já declarou. Então, várias alas do PT declarando esse apoio. O deputado Fábio Abreu já declarou apoio ao doutor Pessoa hoje pela manhã, após uma visita. O Major Diego, do Patriota, deixou livre a militância do partido, porém a Tanandra Sarapatins, pela identificação com a bandeira animal, da Casa Animal, declarou apoio ao doutor Pessoa. A Simone Pereira, que até a nossa amiga Iraneide, acho que pergunta é a Iraneide que pergunta aqui sobre a Simone, o PSD ainda não se definiu. Eu mandei uma mensagem para o Tiago, presidente municipal, ele não me respondeu, mas ficou de definir também na sexta-feira, não se definiu. Porém, vários integrantes do PSD, o próprio Júnior Macedo, fez campanha com o Firmino, então está nesse cenário de divisão. Os outros candidatos menores, né, a maioria deles todos deixando o partido livre, à exceção do candidato Mário Rogério, que teve apenas 775 votos em Teresina, que declarou apoio à candidatura
de Firmino Filho. Como você disse, esse cenário deve ocorrer em vários partidos, essa quebra, né? A parte do partido apoiando uma coisa, outra parte outra. O Solidariedade rachado, os dois vereadores de mandato, Gustavo Gaioso e Fábio Dourado, que foram derrotados nas urnas, declararam apoio já. O Republicanos liberou a base para decidir como vota, porém, Caio Bucá e Pastor Levino apoiam Kleber Montezuma, ou seja, esse cenário continua e esses entendimentos serão construídos. Mas, só para arrematar essa questão do PT dessa reunião do Fábio Novo com o doutor Pessoa. Pelo que eu acompanhei de informação de bastidor, o teor da conversa foi um pouco mais pesado do que o Pedro tentou transmitir. O doutor Pessoa sabe que o Fábio Novo não vai apoiar o Kleber Montezuma e não concordou com as questões apresentadas pelo Fábio Novo. Os dois já foram companheiros de assembleia, porém não tinham um relacionamento lá muito bom. Porém, o Fábio Novo, apesar de ser o candidato, não fala pelo PT, né? O Fábio Novo não fala com autonomia pelo Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que o doutor Pessoa conseguiu, até de certa forma hábil, conseguir apoio do PT sem esse apoio oficialmente declarado, o que já estava sendo usado pela equipe de campanha do prefeito Firmino Filho como marketing, né, para tentar associar o governo do Estado ao doutor Pessoa. Então, eu acho que foi uma manobra do doutor Pessoa e da equipe de articulação dele conseguir esse apoio do PT sem declarar oficialmente. Agora, resta saber como fica a candidata Jéssica Fonseca. Como eu coloquei na minha matéria, conversava com pessoas ligadas ao Montezuma, a proposta já está na mesa do PSC de Walter Alencar e de Jéssica Fonseca desde segunda-feira. A proposta de adesão já foi apresentada. Só que os dois estão até o momento, percorrendo caminhos opostos. Isso. Já foi apresentada a proposta para eles, só que não teve nenhuma resposta ainda. Então, eu acho que caminha para ser uma última semana de campanha muito intensa, muito disputada, e caminha para ser uma das eleições mais concorridas dos últimos tempos aqui da capital. Doutor Pessoa precisa de menos para chegar até a vitória, porém, Kleber Montezuma tem uma máquina maior, tem uma capacidade de campanha maior, tem mais gente na rua para trabalhar, e por isso será uma eleição muito disputada até o dia 29 de novembro. Tá, teve o Republicanos por último agora, né? Isso, Republicanos meio que liberou, né, a militância para votar como queria, porém o Pastor Levino e o Caio Bucá já tinham declarado apoio ao Montezuma, né? Então, o deputado Gessivaldo Isaías, deputado estadual, declarou apoio ao doutor Pessoa, né? Isso. Porém, a boa parte, o grosso do republicano, declarou, vai apoiar o Montezuma. E o fato curioso, eu colocava no artigo, o quinto vereador, se não me engano, mais votado das eleições, Caio Bucá, está fora da Câmara. Mudanças... Isso é amanhã. O artigo do Tássio Cruz, isso é amanhã, inclusive, no portal Douglas Cordeiro. Interessantíssimo artigo, uma dica de leitura para amanhã. Agora, Tássio, em relação a... Deixando a foto aí dos dois, em relação... É uma pergunta que tem sido feita. Em relação à expectativa sobre propaganda eleitoral no rádio e na TV, Tássio. Começou hoje, né? Inclusive. A expectativa daqui para o último dia de troca de agressões, propostas, porque propostas já foram apresentadas. Eu acho que deve aumentar muito as agressões, né? Essa troca de farpas, e principalmente o Montezuma deve seguir nessa intenção de comparar, né, a gestão estadual com a gestão municipal, e o doutor Pessoa sempre tentando mostrar esse lado mais humano, né, esse lado mais de gestão mais humana. Hoje ele destacava, por exemplo, a questão da construção do Hospital do Idoso, do Hospital da Mulher. Então ele deve seguir nessa tônica de mais um pouco paz e amor, o doutor Pessoa, e o Kleber mais duro, mais incisivo, mais agressivo, para tentar combater e conquistar aquele eleitor que ainda está em dúvida. Bom, Tássio, tem um outro assunto que a gente tem que tratar aqui antes de encerrar o programa. Antes, vamos aqui com a nossa audiência.
O Idalécio, meu amigo, o PT está sendo extinto. Não está, Idalécio. Aí anda longe, viu? Outra coisa aqui em Teresina. Né? Aqui em Teresina, por exemplo, os números mostraram outra coisa. Aí o Janiel de Araújo, o Clebão vai derrotar todo esse blocão. É a opinião do Janiel. O Dionô, boa noite, Douglas. Joel em Floriano é tetra, ultrapassou dos outros, né, que em Floriano. Não tem para ninguém, Joel. Mas o Dionô é Joel doente, viu? Joel mesmo aí. A Clemilda, paz, eu conversei com o Joãozinho Manu, prefeito eleito de São João da Serra. E, viu, Clemilda? Eu conversei com o Joãozinho Manu, falou muito de você, o Joãozinho Manu. E vamos, inclusive, trazer o Joãozinho aqui na entrevista, Tássio, no Passando a Régua, o prefeito eleito de São João da Serra. Está na confusão que nós já comentamos aqui, que aconteceu em Castelo e São João da Serra. E o Joãozinho disse que a Clemilda estava lá, viu? Firme na campanha. Lá na batalha, na luta. Para todos a Clemilda lá. A Iraneide com o seu esposo aí na foto, ela lá de Cocal. Boa noite, Iraneide, obrigado pela participação. A Limara, olá, boa noite, Douglas e Tássio, aguardando aqui as notícias de hoje, a Limara acompanhando aí o Passando a Régua. O Mineral, eu me lembro daquela música, né? Aquela música da Timbalada, olha a água mineral, não tem aquela música? Eu me lembro do Mineral lá de Altos. O Mineral diz assim, Altos vai ter realmente o Bolsa Família, como promessa do prefeito eleito, o Maxwell, o povo quer saber. Mas vem cá, a Bolsa Família foi local que ele prometeu? Foi? Ousada a promessa, né? Rapaz, porque se for local, vou te contar, já é recurso, viu? Para fazer a... Olha, Leidiane Santos, boa noite, Douglas e Tassi, de Castelo do Piauí. Um abraço para a Leidiane, obrigado pela audiência. A Maria Lima, boa noite, meus amigos Douglas e Tássio. Boa noite, Maria, sempre com a gente também, obrigado. A Anísia, boa noite, Douglas e Tássio, acompanhando aqui. A Iraneide diz assim, tá, você sabe me falar sobre a Simone, que o Tássio falou, né? Isso. O PSD está ainda... Quem o PSD vai apoiar, a Simone vai apoiar no segundo turno, tá ainda para decidir, Iraneide, como o Tássio falou. Olha aí o nosso querido professor Evamar, lá de União. Boa noite, meus amigos Douglas e Tássio. A Clemilda, a gente está feliz em ver vocês comentarem meu nome. Até amanhã. Ah, foi pro berço? Foi ao berço a Clemilda. Não, ela está cobrando aqui, que dia que o prefeito dela vai estar aí aqui ela fala assim, até amanhã, que Jesus abençoe todos em nome de Cristo. E aí, na sequência, que dia que meu prefeito vai estar aí. Eu vou ligar, eu vou conversar, Clemilda, com o Joãozinho amanhã. E participa também a nossa amiga Jonas, professor Jonas, né? Rapaz, o professor Jonas, há quanto tempo, professor? Olha a foto aí do professor, repaginado. Professor, um abraço, obrigado. Clemilda, eu vou falar com o Joãozinho amanhã. Na semana que vem vai ser a participação dele, eu aviso com você, para você com antecedência, a participação do nosso querido Joãozinho Manu, prefeito eleito lá de São João da Serra. Gostei muito, viu, Clemilda, com ele. Muito, muito, muito. Me relatou coisas absurdas, me mandou vídeos aqui, que eu vou, inclusive, perguntar se eu posso exibir durante a entrevista, Tássio. A gente vê o grau de violência que foi a eleição em São João da Serra. Absurdo. Tássio, o último assunto de hoje, mandar aqui um alô aqui, ó, para o Toninho, lá em Guadalupe. Alô, Toninho, um abraço. Também mandando aqui um abraço para o Paulo Marcelo, lá em Pedro II. Mande um abraço aí para o Alvilmar. Alvilmar. Isso. Perfeito. 4 mandatos. Ótimo. Lá em Pedro II. Parabéns ao prefeito Alvilmar pela audiência. Olha aí, a Irandeide. Até amanhã, Douglas Tássio. Fique com Deus. Você também, Irandeide. Olha aqui, Tássio. Esse assunto, para encerrar o programa, foi um assunto triste, né? Mas, enfim, uma repercussão tremenda, né? Enfermeiro lá do Hospital São Marcos, que foi acusado de estuprar uma mulher, ele dopou, a acusação de que ele teria dopado a mulher, segundo a delegada Vilma Alves, e teria cometido estupro. Ela acompanhava o pai, né? O pai mesmo. Ela acompanhava o sogro, aliás, estava internado, estava se recuperando de uma cirurgia, e aí isso aconteceu lá no Hospital São Marcos. O Hospital São Marcos disse que... Deixa eu só buscar aqui a resposta do Hospital São Marcos em relação ao que disse a denúncia, né? A denúncia que foi feita.
Estou tentando Lamentável, né, Douglas? lamentável. E a delegada Vilma até fala, né, na nossa matéria, quem não acompanhou, vale a leitura, é lamentável, né, um crime, claro, que precisa ser investigado. Só falar, para a gente não perder o time. A nota do Hospital São Marcos. O Hospital São Marcos, após tomar conhecimento da grave denúncia, através da imprensa, esclarece ao público que não existe a prática de administração de quaisquer medicamentos para acompanhante de pacientes. Caso isso tenha ocorrido, foi a partir de uma situação específica, relação pessoal de confiança que havia entre a vítima e o suposto agressor. O hospital repudia qualquer tipo de violência contra as mulheres, menores, incapazes, idosos e quaisquer outros vulneráveis. Está à disposição da Justiça e tomará as providências cabíveis de maneira rigorosa nos termos da lei. Está aí, então, a nota do Hospital São Marcos. Sim, um crime grave, indícios gravíssimos, né? E que precisam ser investigados, porque o profissional que se traja de profissional e sob as vestes de um profissional de saúde, principalmente, um criminoso desse tipo, caso se confirmem os indícios, é gravíssimo. E lembrando que tudo foi baseado na declaração da delegada Vilma, que confirmou que da própria vítima, que foi lá, que formalizou a denúncia, a delegacia da mulher, o exame de corpo dela também foi feito, confirmou. Se eu fosse a delegacia da mulher, eu iria a fundo para investigar mais, porque esses criminosos sexuais não cometem o crime só uma vez, né? Normalmente são repetidos atos, então gravíssimo o crime, lamentável, chocou a classe médica, um profissional que tinha muito respeito dentro da classe médica, então lamentável, e esperamos que a polícia investigue e que dê uma punição exemplar para esse tipo de crime grave. Como eu disse, um profissional que esconde sob as vestes de um profissional de saúde, um criminoso, é ainda mais grave. Tássio, a gente volta amanhã com a entrevista, mais uma entrevista, obviamente que eu não vou dizer quem surpresa. Vai ser surpresa, amanhã a gente traz ao longo do dia nas nossas redes sociais. E eu queria pedir só para o senhor ficar um minutinho aí depois do encerramento, eu queria bater um papo com o senhor rápido aqui, só sobre o assunto aqui. Só antes de encerrar, lembrando aqui que a Mercedes disse para aquela que para mim é a bandeira mais bela do planeta. A mais bonita do mundo. Sobre a imensa nação brasileira, nos momentos de festa ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Um feliz dia de bandeira a todos. Tenho muito orgulho dessa bandeira brasileira e valorizo muito o nacionalismo. Então, feliz dia da bandeira a todos. Um grande abraço e até amanhã com o nosso Passando da Régua. Não é o hino da bandeira, mas é o hino nacional. Tem uma frase que eu uso essa frase, que me traduz um pouco, e o Tássio traduz o Tássio também, nos momentos de dificuldade, principalmente de desafio, eu sempre procuro relembrar essa frase, esse trecho, aliás, do hino nacional, quando eu estou submetido a um desafio, a uma situação mais tensa, verás que um filho teu não foge à luta. Esse trecho é fantástico. Eu procuro sempre internalizei esse texto e ele sempre aflora naturalmente nos momentos de maior dificuldade para que eu não... A Clemida quer logo a live amanhã com o Joãozinho Mandu. Amanhã. Não, semana que vem o Joãozinho está ocupado esses dias, Clemildo. Mas semana que vem o Joãozinho está na tela do Passando a Régua, você vai acompanhar aí seu prefeito, Joãozinho Mandu. Tássio, um abraço para todos aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.